E eu queria já começar falando sobre isso, porque olha só, o professor Eovaldo, ele é médico neurologista. Ele fez uma daquelas 3 carreiras que toda mãe quer que o filho faça. Né? A outra é engenharia e direito. Faz uma dessas que vai dar certo. Ele fez. Só que em determinado momento da vida, ele decidiu deixar isso de lado, parar de clinicar e começar a trabalhar com a neurociência no campo da comunicação. Perfeito. Como é que foi isso? Como é que foi abandonar a medicina e se tornar um pesquisador da comunicação? Daniel, muita coisa aconteceu. As pessoas têm uma certa fantasia de que tudo acontece num clique. Na verdade, houve um clique. Eu fiz um treinamento numa metodologia chamada PBL, Problem Based Learning, que fala que você pode ensinar as pessoas a partir da discussão de problema e não tendo aquela aula expositiva chata, tradicional. Essa metodologia me inspirou a pensar em novas possibilidades para quem dá aula, para quem é palestrante. Essa inspiração e a construção disso, primeiro no modelo de consultoria, que ajudava as pessoas a se comunicar, foi o primeiro passo. A coisa foi crescendo, foi tomando corpo. E sim, cara, foi muito difícil a seguinte decisão. Eu trabalhava liderando o Hospital das Clínicas, lá em Belo Horizonte, uma unidade de dor de cabeça. Eu trabalhava numa escola privada dando aula. Eu tinha consultório particular, eu falava com a imprensa, eu viajava como palestrante. Então, eu acho que mais me motivou a virar o jogo foi perceber a necessidade de foco. Eu vi que eu estava diante de uma coisa muito grande, que eu gostava, que eu me identificava. Então, abrir mão de algo para focar em algo novo e que aconteceu ali aos 36 anos, eu acho que foi como eu virei o jogo. E aí, como é que foi essa trajetória para fazer essa transição, para se reenquadrar no mercado, para se reapresentar de uma forma diferente? Como é que foi isso? Você estudou o quê? Você frequentou onde? Andou com quem? Bom, depois a gente pode falar de posicionamento, que é um desafio, porque quando eu fiz esse movimento, eu fui para o LinkedIn e fiquei lá dentro. Eu tinha muito receio dos meus pares não me interpretarem como eu gostaria. Uhum. Aqui em São Paulo, estamos falando aqui de São Paulo, né? A vida empresarial é muito natural, mas aquele momento em Belo Horizonte podia soar como algo, mas ele está deixando a medicina para se tornar empresário. Agora, sua pergunta ela é genial pelo seguinte: como estudar comunicação? Eu não fiz comunicação social. Acho que eu sou, na verdade, um publicitário frustrado. Não tinha formação teórica alguma, só que tinha essa base de processos de ensino-aprendizagem muito fundamentada. Essa teoria que eu te falei, PBL, Problem Based Learning, ela veio de Maastricht, na Holanda. Para você ter uma ideia, a maioria das faculdades de medicina do Brasil usam PBL. Então, essa base teórica, a experiência nisso me ajudou muito. Agora, a empresa nasce como consultoria e treinamento e eu começo a treinar pessoas que são contratadas por empresas para se comunicar melhor. Cara, foi duro, porque eu chegava, por exemplo, num hotel onde havia um treinamento e eu via concorrentes ou pessoas que trabalham ali dentro falando assim: já está tudo certo com tempos e movimentos? O cliente está aguardando essa definição porque, se depois o ROI não for bom, é o processo aqui que não funcionou. Eu falava, ROI, né? Retorno sobre investimento no treinamento, tempos e movimentos, que é uma agenda minuto a minuto. Então, no começo, eu não sabia muito o que estudar, foi um aprendizado prático. Ok. Agora, quando a principal pessoa nesse momento que eu tive como conselheira foi minha esposa. Minha esposa virou um dia para mim, nunca vou esquecer, acho que é a primeira vez que eu falo isso em público. Eu viajava muito, via muito a São Paulo, voltei para casa e ela me perguntou assim: você vai deixar o consultório? Ela me perguntava já algumas vezes, porque ela via que cada vez eu menos no consultório. Ela falou: você vai deixar o consultório mesmo de vez? Eu falei com ela: vou. Eu me encontrei, eu vou fazer isso. E ela disse: então agora você vai dar treinamento sobre esse assunto. Muito bom. Sim.
é sobre esses livros que você lê no aeroporto? Porque isso não é suficiente. Se você quer mudar de área, você tem que estudar de verdade. E aí, Daniel, eu já tinha feito doutorado em neurociência, eu fiquei na dúvida de, faço um MBA, e, cara, acho que eu fiz a melhor coisa que eu pude. Eu fui para a Holanda, uma faculdade em Roterdã, que criou o termo neuromarketing. Uau! E lá dentro, então foi um ano que a gente foi com a família, fiquei o ano todo em Roterdã, dedicado a estudar. Esse conhecimento em como o cérebro, como o ser humano toma decisão e como usar a influência, foi para mim a peça que faltava, porque eu já vinha com uma base forte de neuroaprendizado, mas eu conhecia pouco esse conceito, né, que hoje a gente chama de economia comportamental. E aí, quando eu voltei da Holanda, cara, é impressionante como é que a curva de faturamento da empresa ela, vai para algo quase exponencial. Alguns pontos muito bons aqui na conversa, que está virando um episódio sobre transição de carreira. Talvez você que está nos acompanhando seja uma pessoa que está pensando nisso, né? E aqui está mais um ponto em comum na nossa história, né? Porque eu também fiz uma transição de carreira e eu passei pelo que você passou e tenho certeza que alguém que está nos acompanhando também já ouviu isso. Quando pensa em mudar, a primeira coisa que se preocupa é o que os meus colegas vão falar. Genial, é isso. Quando eu estava no jornal, eu trabalhei 11 anos no Jornal Globo, que é um dos 2 maiores do Brasil, e decidi começar a estudar cinema documentário. Por que eu fiz isso? Porque eu queria trabalhar com audiovisual, não sabia como começar, falei, vou fazer uma pós-graduação. Uma amiga minha falou para mim, você vai fazer cinema agora? Você vai abandonar o jornalismo? Eu falei, não, eu estou só agregando mais conhecimento, né? Na minha cabeça eu falei, é o que veio à mente, e hoje é a mais verdade de todas. E depois eu deixei o jornalismo. Mas não para fazer cinema, mas para fazer o que eu estou fazendo hoje. Eu fiz uma transição completa, inclusive geográfica. Deixei o Rio de Janeiro e vim para São Paulo. Só que nessa fase eu já não estava mais preocupado com o que os outros pensam. Entendi. Eu queria realizar o meu propósito. Eu queria fazer acontecer algo que queimava no meu coração. Então, para ajudar quem está nos acompanhando, a gente podia falar um pouco sobre isso. São 2 momentos. Sim. A preocupação com as críticas e o momento da convicção do que você tem que fazer. Foi o que aconteceu contigo também. Total, Daniel. E assim, pelo tom, pelo jeito que você falou, o Jornal Globo, eu imagino que deva ser composto, inclusive, por pessoas muito intelectualizadas. Né? Então, eu acho que na mudança, o primeiro problema é que quando você começa... Para você que está nos ouvindo, e uma dica se você deve ou não transicionar na carreira. Quando as pessoas começam a ficar incomodadas e dizerem não vá, é aí que você tem que ir. Elas estão validando que você está crescendo além daquela bolha. Eu fiquei muito preocupado com reputação. Na verdade, eu via trabalhar inicialmente treinando médicos a se comunicar melhor. Por isso que eu citei a história do LinkedIn, porque eu senti que era algo protegido. Então, você mencionou 2 coisas, preocupação com as pessoas e... A hora que você decide tomar um novo rumo. Você fala, estou convicto. Total. Como é que isso aconteceu com você? Você fala, não, eu vou. Agora eu vou. Sua pergunta é genial e eu queria falar para as pessoas para ter o seguinte cuidado. Muita gente me procura e fala assim, eu não estou feliz no que eu faço. Isso aí acontece com muita gente. Eu gostaria de... Eu vou dar um exemplo de vida real que é mais fácil. Eu atendi há pouco tempo uma dentista, muito bem sucedida no que ela faz. Ela é especialista em sono. E ela me disse assim, Ari, eu queria começar a produzir conteúdo para viver como educadora, porque o consultório me desgasta muito. E eu não gostaria de fazer isso mais. E eu disse para ela, quanto tempo você acha que vai demorar para você começar a ter retorno financeiro do que você está iniciando agora? Quando ela caiu na real, que é algo longo, que é um processo, num primeiro momento, ela desanimou. Então, a minha dica para sentir, ter convicção que é o momento tenha uma leitura mínima de mercado, não dá simplesmente para você, eu vou fazer... Você tem que ter leitura do mercado. Ótimo. E a outra coisa para mim, que é a mais difícil, Daniel,